Agora que você já fez um bom currículo, entregou ao juiz, teve a primeira conversa, se colocando à disposição para atuar como perito e o juiz gostou do seu currículo e resolveu te nomear em um processo, chegou a intimação. Nessa aula eu vou trabalhar com você o que se deve fazer quando se é intimado da nomeação em um processo judicial. Após o recebimento da intimação da sua nomeação, o perito se dirige ao foro, mais precisamente ao cartório ou à secretaria onde o processo está em andamento. O ideal é você levar o extrato atualizado do processo, que pode ser impresso no momento que você for buscar o processo. Nas cidades maiores, quase sempre existe uma sala dedicada aos advogados, para que os mesmos possam retirar os extratos atualizados dos seus processos. Como eu já tinha dito antes, na maioria das vezes, as pessoas que atuam no judiciário tratam as demais com urbanidade. E nesse caso, é bastante comum que o perito utilize-se dessa sala para retirar o extrato atualizado do processo, que vai auxiliar os funcionários do cartório na localização do processo. Caso você não queira utilizar a sala da OAB ou não tenha disponível na sua cidade, você pode levar a cópia da intimação que você recebeu por meio do oficial de justiça ou o e-mail e informar o atendente do balcão que você é o perito e que quer pegar o processo. Nas capitais, nas cidades maiores, já está em pleno funcionamento o peticionamento eletrônico, ou seja, não há mais processo físico para você pegar. Entretanto, nesses processos eletrônicos, é preciso estar atento ao fato de que o perito não é parte no processo e, portanto, precisa de uma senha especial para ter acesso aos autos. Assim, da mesma forma, ao receber a intimação no seu e-mail, você será convidado a ir na vara correspondente para obter uma senha de acesso ao inteiro teor do processo. Se o processo no qual você for nomeado ainda for físico, você solicita ao atendente do balcão a carga do processo. Apresenta a ele a sua carteira de identidade profissional, se for o caso. Essa primeira carga, que não pode ultrapassar 5 dias, pois é o momento que você vai fazer a leitura minuciosa dos autos e elaborar a sua proposta de honorários. Caso o processo não exija grande estudo para se calcular os honorários, é possível que ele seja lido rapidamente no balcão de atendimento do cartório, evitando o inconveniente trabalho de fazer carga, levar ao escritório e trazer ele de volta posteriormente. Ao estudar o processo para elaborar a proposta de honorários, você deve ler atentamente a petição inicial, que é o primeiro documento apresentado pelo advogado e que propõe o processo, a contestação feita pelo réu, a decisão interlocutória do juiz que determinou a sua nomeação, bem como os quesitos apresentados pelas partes e pelo juiz. Tendo claro entendimento do objeto da perícia definido na petição inicial, na contra-argumentação apresentada na contestação e da decisão do juiz, você terá todos os elementos para elaborar de modo eficaz uma proposta de honorários. Ao estudar os autos com a finalidade de propor o valor dos honorários, você deve ficar atento ao tempo necessário para responder a todos os quesitos apresentados pelas partes e pelo juiz. É recomendado que você só apresente sua proposta de honorários quando tomou conhecimento de todos os quesitos das partes e do juiz. É da leitura dos quesitos nos autos que você terá clara noção da extensão do trabalho que terá que ser desenvolvido e só assim saberá o quanto cobrar por esse trabalho. Aqui surge um ponto crucial ao perito que eu quero dividir com você. Após a intimação, o perito tem 5 dias para apresentar sua proposta de honorários. Entretanto, as partes têm 15 dias para apresentar os quesitos. Como que eu, como perito, vou elaborar a proposta de honorários em 5 dias após a intimação, se as partes ainda não apresentaram os quesitos ou indicaram os seus assistentes técnicos, já que o prazo deles é de 15 dias. Normalmente, o escrivão não intima o perito antes de passar o prazo para as partes apresentarem os quesitos e indicarem os assistentes técnicos, mas, em não raras exceções, você será intimado para pegar o processo que as partes ainda não apresentaram os quesitos. A pergunta é, o que fazer? Eu espero que as partes apresentem os quesitos e posso perder até mesmo o prazo para escusa, que é de 15 dias. Se eu faço uma proposta de honorários acreditando que serão poucos os quesitos e as partes fazem 50 quesitos, a resposta é simples. Apresente no prazo de 5 dias uma petição ao juízo solicitando que o mesmo intime as partes para juntarem os quesitos. Existe um ponto importante a ser observado quando isso acontece.
Ao apresentar essa petição ao juiz solicitando que as partes apresentem os quesitos no processo, você implicitamente aceitou atuar como perito nesse processo, sem conhecer o vulto da perícia. Isso acontece porque, nos termos do parágrafo 1º do artigo 464 do CPC, você tem 15 dias a contar da intimação para alegar escusa, impedimento ou suspeição, sob pena de renúncia ao direito de alegá-la. Entretanto, ao meu ver, esse é o menor dos problemas, porque o risco de apresentar uma proposta de honorários sem o conhecimento do rol dos quesitos é muito maior, porque quando as partes apresentam esses quesitos, eles podem demandar trabalhos adicionais de grande porte ou exigir contratação de equipe de apoio ou laboratório para exames e ensaios, sem que esses gastos estivessem previstos no orçamento de honorários. Exatamente por isso que eu coloquei na área de recursos dessa aula um modelo de petição para a juntada dos quesitos no processo judicial, que você deverá fazer o download e guardar no seu computador. Como prometido, ao longo do curso eu vou disponibilizar para você todo o material necessário para você já começar a atuar como perito judicial e assistente técnico no Poder Judiciário Brasileiro. Esse é mais um modelo de petição que você deve guardar para ir já montando seu escritório virtual de perícias. Estudar atentamente aos autos é fundamental para uma boa precificação do seu trabalho. Além disso, é nessa hora que você vai descobrir o valor que está sendo demandado, um elemento importantíssimo para saber a responsabilidade do seu trabalho técnico que se propõe a solucionar. Conhecido o valor financeiro dos autos, você cobrará um valor condizente com a responsabilidade exigida, já que o perito responde civilmente pelo valor envolvido. Quando as partes estão envolvidas em um processo de elevado valor, tudo deve ser executado com mais cuidado. Os advogados e os assistentes técnicos são bem remunerados e trabalham proporcionalmente de forma detida nos autos, o que aumenta substancialmente a carga de trabalho do perito. Além disso, é comum nesses processos os advogados colocarem um grande número de quesitos de elevada complexidade e o assistente técnico serem mais diligentes e questionarem até os assuntos mais banais. Além disso, é mais comum as partes pedirem esclarecimentos adicionais em uma audiência, o assistente técnico serem mais experientes e mais renomados, o que dificulta a atuação do perito. Assim, se o processo é de valor alto, muito provavelmente os honorários também terão valores mais elevados. As partes têm 15 dias para apresentarem os quesitos, nomearem os assistentes técnicos ou impugnar a nomeação do perito. E se uma das partes, ou ambas, impugnarem a sua nomeação? É preciso lembrar que um processo judicial é um todo ordenado de procedimentos com vistas a obter um resultado, a solução judicial da lide. Entretanto, é possível que as partes não concordem com a sua nomeação, ou acharem que você não está qualificado para a função, que há algum impedimento, que você deveria se declarar suspeito, ou apenas para ganhar tempo no processo. Em qualquer um dos casos, caso a alegação da parte não seja verdadeira, você deve apresentar uma petição contestando a impugnação da parte. Você já deve ter percebido que todo procedimento que for feito no processo judicial ocorre por meio de uma petição. Esse é mais um modelo de petição que eu disponibilizei na área de recursos dessa nossa aula. Estudados os quesitos, analisado o tempo necessário para a elaboração do laudo, bem como a complexidade do tema, é hora de elaborar a proposta de honorários. A proposta de honorários deverá ser feita por uma petição. Sempre que possível, na própria petição se incluirá o pedido de adiantamento de parte dos honorários, ou seja, em um campo da petição se coloca o valor total, em outro campo se coloca o valor que se deve ser adiantado e sugere-se sempre juntar à petição de honorários uma cópia da tabela de honorários técnicos profissionais da sua categoria profissional. Caso a categoria não disponha de uma tabela ou a mesma não esteja atualizada, é possível usar a tabela de outra categoria profissional que faria o mesmo trabalho. Por exemplo, se não houver uma tabela com valores de referência para o procedimento de avaliação de imóveis no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é perfeitamente possível que se utilize a tabela para a mesma atividade do Conselho de Engenharia, e assim por diante. Os peritos que não possuem conselhos de classe pode-se utilizar a tabela de honorários de entidades que reúnam diferentes categorias profissionais. Eu disponibilizei na área de recursos dessa aula 2 modelos de proposta de honorários para que você possa utilizar aquele que melhor se adequar à sua situação. Além disso,
Disponibilizei para download também a tabela de honorários profissionais do Sindecon de São Paulo, das PECOM Goiás, para servirem como referência a outros profissionais. Novamente, como esse é um curso destinado a formar profissionais em todo o país, é necessário que você pesquise na sua entidade profissional o valor da hora técnica ou a existência de uma tabela de referência de valores técnicos profissionais para a sua categoria. Após você apresentar sua proposta de honorários, o juiz abre um prazo para que as partes, em 5 dias, contestem a sua proposta, se acharem necessário. Fim do prazo, sem manifestação das partes, o juiz determina à parte responsável pelo pagamento da perícia o depósito integral do valor em conta judicial. Caso a parte não concorde com o valor que você apresentou na proposta de honorários e apresente argumentos factíveis em uma contraproposta, o juiz poderá te intimar novamente para saber se você concorda com o argumento da parte e se você aceita a contraproposta. Tendo isso em conta, também adicionei na área de recursos dessa nossa aula um modelo de aceitação da contraproposta de honorários. Caso você não aceite a contraproposta feita pela parte, você pode fazer uma petição ao juízo informando a complexidade do trabalho e o vulto dos valores, pedindo para que seja mantido o valor da sua proposta original. Nesse caso, caberá ao juiz decidir se aceita o valor da sua proposta de trabalho ou se acata o pedido da parte para reduzir o valor a ser pago pelo seu trabalho técnico. Nesse ponto, entra a força do artigo 378 do CPC ao afirmar que ninguém pode se eximir do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Ora, se o juiz acolher a tese da parte e reduzir o valor dos seus honorários, eu ainda terei que utilizar da melhor técnica possível para chegar à verdade? Sim, exatamente isso. Os honorários do perito, em regra, só são disponibilizados em sua integralidade após a conclusão da perícia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 465 do Código de Processo Civil. Entretanto, é bastante comum que o juiz determine o depósito integral e antecipado dos valores que serão pagos ao perito. Ora, o perito só começa a trabalhar quando todos os seus honorários estiverem depositados. É um ponto bastante positivo da atuação enquanto perito judicial. Em qual outra atividade profissional você tem os seus honorários depositados antes de você começar a trabalhar? Além disso, como você pediu um adiantamento lá na sua proposta de honorários, o juiz pode permitir o adiantamento de até 50% e o restante fica depositado em conta judicial especial, reajustada monetariamente, evitando os efeitos nocivos da inflação. Como essa aula trabalhou com alguns aspectos essenciais da remuneração do perito, acabou ficando um pouco maior que as demais. Como sempre, caso você tenha qualquer dúvida sobre os assuntos abordados nessa aula, utilize a nossa seção de perguntas e respostas na plataforma ou coloque a sua dúvida no nosso grupo no Facebook para que eu possa esclarecer da melhor forma possível. Na próxima aula, eu quero mostrar para você como fazer um levantamento dos honorários periciais e a partir de então começar o trabalho pericial. Até breve!